Olá, amigos, que a paz de Deus, de Jesus, que o amor divino nos envolva nesse momento e que possamos aproveitar estes momentos de reflexão para também nos fortalecermos espiritualmente. Então, e a nossa conversa de hoje, ela trata do capítulo 9 do livro Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. E todo o texto flui em função de uma passagem que está no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19. Vamos lá. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cercadas as portas da casa onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, Jesus chegou e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Bom, essa passagem é logo após a desencarnação de Jesus e a sua ressurreição 3 dias depois, que é no domingo, primeiro dia da semana. Ele primeiro é visto por Madalena, conversa com ela e vai até os discípulos. E ele chega cumprimentando-os com a paz seja convosco. Vamos lembrar que antes de desencarnar na cruz, ele disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, mas não a paz do mundo. E aí é interessante nós começarmos a pensar de que paz Jesus fala, né? Emmanuel, aqui nesse texto, ele vai tratar da ressurreição como um marco na história da humanidade, da relação entre plano físico e plano espiritual, de como os homens encarnados buscam o amparo do plano espiritual através da mediunidade ou da relação direta com o plano espiritual. Afinal de contas, nós somos espíritos e, como espíritos, nós nos relacionamos com os espíritos desencarnados e, como encarnados, nos relacionamos com os seres encarnados. Então, nós vivemos, na verdade, duas condições muito especiais. A vida como espírito, quando nos desligamos do corpo físico durante o sono, por exemplo, e a vida na materialidade através do corpo físico, quando estamos despertos. E nas duas condições somos nós espíritos. Além disso, o Espiritismo nos traz a possibilidade desse contato através da mediunidade. Uma das formas é num texto como esse, como esses livros psicografados por Emmanuel e por tantos outros espíritos desencarnados que nos trazem mensagens e explanações a respeito do Evangelho. Então, ele vai trabalhar no texto muito a permissão que Jesus dá de contato com os desencarnados, ou como os judeus chamavam, os mortos. E ele vai fazer como contraponto a proibição que consta no Deuteronômio de Moisés não permitir a comunicação com os mortos ou com os espíritos. Isso é interessante para nós pensarmos, para entendermos historicamente o que foi que aconteceu. Moisés ficou, segundo consta, 40 anos no deserto, caminhando, saiu do Egito com os judeus, que ele retira da escravidão do Egito, atravessa o deserto em busca da terra prometida. Num belo momento, quando eles estão próximos da terra prometida, ele sobe ao monte Sinai com os seus assessores diretos, entre eles o irmão dele, e desce dias depois com as 2 tábuas dos 10 mandamentos. Que, na verdade, como nós como espíritas entendemos que ali nós tivemos uma psicografia na pedra,
uma gravação na pedra de dos 10 mandamentos de Deus. Claro que nós sabemos como espíritas que Deus não se comunica dessa forma, porque Deus não é um espírito. Deus é a inteligência suprema, causa primária. Conceito ainda complexo para nós, mas claro que quem se comunicava com Moisés era um espírito de iluminado, mais elevado, em nome de Deus. Como Jesus, quando esteve entre nós, ele deixava claro que ele era filho de Deus. Ele não era Deus. E essa certeza de que Jesus não era Deus fica para nós na primeira questão do Livro dos Espíritos, que, na verdade, rompe com o antropomorfismo divino, quando Kardec pergunta aos espíritos o que é Deus. A pergunta não é quem é Deus, mas é o que. E esse o que é para coisas, é para tudo aquilo que não é ser humano. E a resposta é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ora, dentro desse conceito, se ele é inteligência suprema, causa primária, Jesus não é Deus, porque Jesus é um espírito que encarnou entre nós, para nos dar exemplo e para nos mostrar caminho. Mas voltando, à proibição dos mortos, isso tem a ver, como eu disse, com o momento em que Moisés desce do Monte Sinai com os seus assessores e encontra o povo judeu reunido ali no deserto, e como está dito lá, jogando sorte, consultando oráculos, tendo construído um bezerro de ouro. E tudo isso vai deixar Moisés enfurecido. Por quê? Porque, na verdade, os judeus nos séculos, são 400 anos, como se diz, como está na Bíblia, esses números são todos muito, não é estimados, mas simbólicos, na verdade. Pode não ter sido exatamente 400 anos. A vida no deserto pode não ter sido 40 anos. Mas foi muito tempo, é isso que é importante. Então, esses séculos em que os judeus ficam sob o domínio do povo egípcio, lá no Egito, vivendo como escravo, eles acabam incorporando práticas da religião egípcia. E começam lá no deserto, não tinham o que fazer, não estava andando, estava todo mundo descansado, alimentado, Moisés tinha saído, bem a historinha de quando o gato sai, os gatos se divertem, sem nenhuma analogia, por favor, mas assim, apenas como uma brincadeira. E aí eles começam a ter que ocupar o tempo, não é? Quando nós estamos desocupados, nós arranjamos o que fazer, E começam, então, a fazer consultas aos espíritos, que é o que eles chamam de tirar sorte, fazem arrecadação entre todo mundo que está ali do ouro que cada um tinha, constrói o bezerro, e quando Moisés desce, ele se enfurece, e tanto que ele quebra as tábuas. Ele joga a tábua no chão, quebra as 2 tábuas da lei, e depois vai ter que escrever de novo, Mas ele, naquele momento, ele proíbe a comunicação com os mortos. Mas aí, de que mortos está se falando? É isso que é importante. Qual comunicação com mortos que é proibida por Moisés e que está lá no Deuteronômio? A comunicação com espíritos extremamente materializados, debochados, zombeteiros, espíritos desocupados que respondem perguntas fúteis e nem sempre úteis, porque espírito evoluído não vai responder
se a gente vai casar, se não vai casar, se fulano gosta da gente, se a gente vai arranjar emprego. Espírito evoluído não responde a essas coisas. Espírito evoluído nos dá fortalecimento e nos dá mensagens confortadoras. Então, estou desempregada e pergunto se eu vou arranjar emprego, eles vão falar o que para mim, né? Aprenda com esse momento, foque no que é conveniente, aproveite para evoluir, né? Tudo se resolve a seu tempo. O problema é que esse a seu tempo não é o nosso tempo aqui. Nós somos seres imortais e, como tal, o nosso tempo é a imortalidade. Claro que nós não vamos aguardar a imortalidade para resolvermos alguns problemas, porque nós vamos resolvendo e isso é a nossa evolução. Nós vamos resolvendo conforme os problemas vão aparecendo. E, claro, ficar sem dinheiro, ficar desempregado, não deixa de ser um grande aprendizado para nós, até como uma forma de valorizar o trabalho. Não estou dizendo que quem está desempregado não valoriza, não é isso, né? Mas, de repente, também serve para nós acharmos novos caminhos, para nós percebermos que dá para viver com menos. Tem N motivos, meus amores. Eu não estou aqui dando receita. Eu só estou dando um exemplo. Então, um espírito evoluído não vai falar para mim, não, daqui uma semana você está empregada. Aí, porque o que acontece? Aí, daqui uma semana, a pessoa não está empregada. Aí, entra em descrédito a mensagem. Aí você vai buscar lá o médium de novo, o espírito, né, que te deu essa mensagem. O que ele vai falar? Que você não se esforçou o suficiente. Porque ele fez a parte dele, né? E isso é interessante, porque eles sempre vão estar certos. E espírito superior não dá data para as coisas, não faz previsão absoluta, porque tudo também depende das nossas necessidades evolutivas, mas do nosso livre-arbítrio. Então, a proibição de Moisés é nessa especulação com o plano espiritual para coisas que não obrigatoriamente vão ser resolvidas pelo plano espiritual. Eu não estou dizendo que essas consultas, né, como eu falei, que perguntas às vezes fúteis, é no sentido do quanto esses questionamentos, de um modo geral, são materiais, são sobre a nossa vida material. E nós estamos vivendo na matéria como espíritos para aprendermos e evoluirmos. Então, para aprender e evoluir, nós temos de encontrar as soluções para os nossos problemas. Nós viemos preparados para isso. Então, nós encarnamos para dar certo. A lei divina jamais nos colocaria numa situação para nós falirmos, né? Os benfeitores estão à nossa disposição para nos ajudarem a vencer, mas a vencer a nós, não a vencer na vida, ganhar dinheiro e ficar rico. Não é isso, né? Pode até ser que seja isso, mas entenda, é para cada um fazer aquilo que se responsabilizou, né? Então, vocês vão falar assim, mas o texto chama, né? Você está falando da paz de Jesus, então. Mas o texto também chama reuniões cristãs. Eu não sei se eu falei o nome do texto no início, né? Eu falei o número do capítulo, mas não sei se eu falei o nome do texto. E reuniões cristãs são essas reuniões que nós fazemos em nome de Jesus. Este momento aqui em que nós estamos dialogando, nós estamos numa reunião cristã, porque nós estamos dialogando e refletindo a respeito dos ensinamentos de Jesus, buscando trazê-los para o nosso dia a dia. Então, a partir deste retorno de Jesus, né, da ressurreição, quando ele volta a buscar os apóstolos, e fica um bom tempo com os apóstolos começam a fazer reuniões entre eles, buscando
definir seus rumos, buscando refletir sobre os ensinamentos de Jesus, buscando também formas de se proteger da perseguição dos romanos e do templo, é claro. Eles também eram perseguidos pelos judeus, pelos seus irmãos judeus, né? Porque eram todos judeus. Até que chega em Pentecostes com a eclosão da mediunidade de todos, né? Através é aquele dia em que Jerusalém está cheia de gente e na Casa do Caminho, que é onde os apóstolos viviam, se reúne uma série, milhares de pessoas, e os apóstolos começam a falar línguas. Era um povo estrangeiro também que estava ali, era uma época de peregrinação do povo judeu, tinha as diásporas, então tinha judeu da região toda, com idiomas não obrigatoriamente iguais, e os apóstolos começam a falar línguas, levando a mensagem no idioma daqueles que estavam ali presentes. Não era falar línguas de forma desnecessária. E a partir dali, essa interação dos discípulos e dos apóstolos com o plano espiritual se fortalece ainda mais. Agora, o texto nos fala da paz que seja conosco. E eu comecei falando da frase de Jesus, que ele nos deixou a sua paz. E é interessante pensar que paz é essa. Porque não é porque ele deixou que nós absorvemos. Quanto presente a gente ganha e não gosta, ou não usa, porque não encontra nem oportunidade. Você até gostou, mas não encontra oportunidade. Na verdade, a paz que Jesus nos deixa é o seu exemplo de que no meio de atribulações, de confusões, de tumulto, é possível ter paz. Porque a paz é algo interior. Nós estando em paz, o mundo pode estar uma balbúrdia que nós não seremos afetados. A paz é conquista interior. Por isso Jesus diz, não é a paz do mundo. Porque a paz do mundo é não haver guerra. Então, neste momento, com todos os problemas que o planeta vive e a humanidade, né, não apenas com a guerra que está acontecendo, né, entre Rússia e Ucrânia, mas as guerras nos morros, as guerras nas ruas de Paris, as guerras nos ambientes políticos, as guerras econômicas, percebe? O que nós mais temos é guerra. A guerra contra o vírus, é Covid, é dengue, né, é gripe aviária e por aí vai, né? É muita guerra, é muita batalha. Então não poderia haver paz. Mas o que significa absorvermos a paz de Jesus? O que significa aceitar o presente que ele nos deixou da paz dele? Que é essa paz que ele lembra aqui para os apóstolos. A paz seja convosco. Que paz é essa? É a tranquilidade de consciência. É a certeza de que nós estamos fazendo o nosso melhor. É a noite de sono tranquilo. De pôr a cabeça no travesseiro e dormir, sabendo que o amanhã sempre será melhor, desde que eu tenha feito no hoje o meu melhor e não tenha prejudicado ninguém. Por isso a nossa paz é tão difícil, porque nós ainda reclamamos, nós ainda lamentamos, nós ainda resmungamos, nós ainda nos desentendemos com o próximo, nós ainda dizemos que o próximo nos prejudica. Então, nós ainda nos vitimizamos, e em todas essas condições nós não estamos em paz. E não estando em paz, é mais difícil eu me comunicar com o plano espiritual mais elevado. Eu acabo limitando as minhas reuniões a espíritos da mesma envergadura moral que eu, ou até inferiores, de acordo com o momento. Porque nós nos reunimos por afinidade e sintonia.
A afinidade só existe no bem. É por desejo, por estímulo, por foco, né? Por agirmos na mesma faixa, né? Buscando ações semelhantes, não iguais, mas semelhantes. Agora, a sintonia é faixa vibratória, é onde eu posiciono a minha vibração. Se eu estou triste, a minha vibração cai. Se eu estou feliz, a minha vibração sobe. Mas se eu estou eufórica, não obrigatoriamente eu estou feliz, porque a euforia não deixa de ser um desequilíbrio momentâneo. Então, pode ser que uma pessoa eufórica esteja com padrão vibratório baixo. E no padrão vibratório baixo, eu não consigo ter paz, porque eu sou continuamente instigada ao debate, à violência, mesmo que seja a violência apenas contra mim mesmo, no sentido da inquietação, da angústia. Quem está angustiado não está em paz. Então, a paz que nós precisamos ainda não é a desejada, mas é a possível. E se nós, quando começamos a ficar inquietos, incomodados, angustiados, às vezes até revoltados, se nós lembrarmos que somos imortais, nós veremos que no fim tudo vai dar certo. Esse fim é a certeza de que nós seremos espíritos puros, que nós fomos criados para sermos espíritos puros, mas nós estamos desenvolvendo em nós todos esses potenciais. Então, a paz esteja conosco, convosco e com toda a humanidade, encarnada e desencarnada, que busque as reuniões cristãs como forma de estudo e de fortalecimento para conseguir colocar na prática os ensinamentos de Jesus. Obrigada a todos, é uma alegria sempre podermos estar juntos e eu deixo a paz que me é possível a todos vocês. Aquele pouquinho que eu já conquistei e que me dá a certeza de que meu amanhã será muito melhor, porque eu estou hoje no melhor do meu processo evolutivo. Fiquem bem e se cuidem.